Se você tem em sua Bíblia, abra aí em João, capítulo 11, por favor. Por quê? Porque quando Jesus, que era amigo de Lázaro, e era um amigo íntimo de Lázaro, recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo, e que a enfermidade era uma enfermidade para a morte, então, na mesma hora, Jesus, ele disse, eu vou pôr ele versículo, põe em pantalla, por favor, ao receber a notícia, Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte, sino para a glória de Deus, para que o Hijo de Deus seja glorificado por ella. Então, ponga atenção nas palavras de Jesus. Não estamos falando da palavra de um profeta, não estamos falando da palavra de outra pessoa, nós estamos falando da palavra de Jesus. Ele disse, ao receber a notícia, Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte, sino para a glória de Deus, para que o Hijo de Deus seja glorificado por ella. Sin embargo, Lázaro estava morto. Jesus estava em Betânia, estava lejos da cidade de Lázaro, e tardou 4 dias para chegar onde estava Lázaro. E quando Jesus chegou, Lázaro estava morto. Então, como Jesus, o Hijo de Deus, recebeu a notícia que ele estava em um estado crítico, estava ao borde da morte, que suas irmãs estavam chamando a Jesus. E Jesus, ao receber a notícia, disse, não é para a morte, é para que o Hijo de Deus seja glorificado por ella. E quando Jesus chegou, 4 dias depois, Lázaro estava morto. Como? Todo é na maneira que você vê a situação. Quantas vezes você recebeu uma notícia mala, terrível, negativa, uma notícia para sua empresa, para seu comércio, para seu trabalho, você foi despedido de seu trabalho, você recebeu um correio eletrônico, você recebeu uma demanda, coisas que são terríveis que chegaram para você. Pero, se você recebe a notícia e crer que essa notícia será a derrota, o fim para você, assim será. Pero por pior que seja a notícia, por pior que seja a situação, se você crer, porque por el poder de Deus esta situação pode cambiar, então cambiará, aunque seja para todos el fim, aunque seja para todos uma situação que não há solução, como houve para Lázaro. Quando Jesus chegou, ele estava morto. Pero Jesus, ao entrar, imediatamente chamou a Maria. A Maria. El maestro entrou em la casa e chamou a Maria. Ponga em pantalla, por favor. Habiendo dicho esto, fue e chamou a Maria, sua irmã, dizendo-lhe em secreto, el maestro está aqui e te chama. La hermana de Maria dijo, el maestro está aqui, e ele está lhe chamando a hora. E Maria, imediatamente, com toda a pressa, foi ao encontro de Jesus. Você ha recebido o chamamento de Jesus, o chamamento de Deus, e você queda-se indiferente. Você queda-se indiferente na situação. Pero você está em uma situação crítica. Você ha recebido o chamado de Deus para ser um pacto com Deus, e você está em uma situação crítica, endeudado, arruinado, lleno de problemas, e nesta hora, depois que passar esta quarentena, depois que passar esta pandemia, o pior vendrá. Por quê? Porque vendrá uma crise terrível. Há muitos expertos que dizem que uma década
será o tempo para levantar a economia deste planeta. Uma década. Há muitos expertos que han dicho isso. Pero nesta hora, você não pode dar ouído a estas notícias. Há uma crise, há um problema assim, há um problema desta maneira, há um problema desta forma. Não! Você tem que estar enfocado em uma única notícia, em uma única palavra. E não é fanatismo, não. E não quero dizer que você não tem que ser uma pessoa que está informada. Não. Não é que você tenha que entrar na cueva e não se informar do que está sucedendo, mas você tem que dar ouvidos a esta palavra, a palavra de Deus. Porque esta palavra é a palavra que pode cambiar sua história, que pode cambiar sua vida. Está escrito que Jesus, quando chegou e acercou-se ao sepulcro de Lázaro, ele disse essas palavras, ponga em pantalla, por favor. Dijo Jesus, quita de la piedra, quita-lhe la piedra. Marta, la hermana dele, que havia muerto, le dijo, Senhor, e de já, porque é de 4 dias. Lázaro estava muerto há 4 dias. O olor era terrível. Imagine, estava podrido. A carne estava podrida. Uma coisa terrível. Pero Jesus deu uma palavra: quita la piedra. Quita-lhe, saca-lhe. Eu quero que quita-lhe a piedra. E você tem que quitar a piedra da dúvida, a piedra do medo, a piedra das opiniões que você ha escutado, a piedra que está dentro de você e que ha posto dentro de você um medo, uma dúvida, uma incredulidade. Ha posto dentro de você este medo, esta dúvida, esta incredulidade. Quita-lhe esta pedra. Esta pedra tem que ser quitada. E só você pode fazer isso. Nadie pode ser por você. Se você quitar esta pedra, então vai suceder em sua vida o que sucedeu a Marta, o que sucedeu a Maria, hermanas de Lázaro. Ponga em pantalla, por favor. Está escrito que Jesus les dijo, no te he dicho que se creeres, verás a glória de Deus? Então, não tenha medo. Não permita que o medo tome seu ser. Não permita isso. Ao contrário, tenha e seja valiente. Seja fuerte. Aferre-te à palavra. Esta palavra aqui. Esta palavra. Porque esta palavra não pode cambiar. Esta palavra não pode falhar. Esta palavra não pode volver vazia. Esta palavra é única. É a palavra de Deus.